existe nada tão sincero como um tiroteio. E isso vai te ensinar muita coisa, sempre nos ensina muita coisa. Não tem um confronto que não te ensine 1 milhão de coisas novas. Meu nome é Alex Ninja, sou professor de conduta policial. Nesse perfil eu vou te ensinar a ser um bom polícia. Se é esse assunto que te interessa, siga meu perfil. Saudações a todos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de conversar com vocês, porque eu me sentia muito angustiado vendo tantas pessoas falando sobre tiroteios, como se fosse divertido, como se fosse emocionante só e fosse legal. Isso é um absurdo. Quem já passou pela experiência sabe que adrenalina não é a primeira palavra que surge, mas sim angústia. Isso deve nos travar? Isso deve tirar a motivação dos próximos policiais? Não, de maneira alguma. Saber da dificuldade que é um tiroteio é o correto, é o certo. Errado é entrar na polícia e perseguir o confronto, que é normal na carreira. Você persegue as prisões e executar as prisões e assim os confrontos acabam acontecendo, não por vontade policial, mas pela dinâmica do trabalho. Mas sem a consciência da imensa dificuldade que é enfrentar um tiroteio. Não deve, novamente, não deve ser motivo para nos prejudicar ou nos desanimar. Muito pelo contrário. O combate é uma honra. É uma honra para aqueles que buscam enfrentar o mal. Não é um problema, é uma honra, é um privilégio poder combater. Porém, não podemos chegar na situação sem um preparo mental, sem um preparo técnico. As academias de polícia, as escolas de formação geral, que vão preparar vocês, ou já os prepararam, os que já estão na ativa, tiveram um papel fundamental nessa história. Sempre tratar o assunto com muita seriedade e sempre vai ser assim. Mas é importante que você continue buscando informação de qualidade, informação real, de quem realmente participou de confrontos e sabe da dificuldade que é. São momentos culminantes na vida. São momentos que você nunca vai esquecer, mas que também vão te ensinar muito sobre quem você é, sobre seus limites, sobre a sua coragem, sobre a sua disponibilidade, sobre principalmente o que você deve melhorar, porque não existe nada tão sincero como um tiroteio. E isso vai te ensinar muita coisa, sempre nos ensina muita coisa. Não tem um confronto que não te ensine 1 milhão de coisas novas. Mas o que fazer com esse aprendizado? Né? Melhorar. Nós temos que usar isso para melhorar. E a experiência dos outros, antes dos nossos, também deve ser para nos melhorar. O que você deve saber se você não participou de um confronto? Que medo é importante. Medo é algo que faz você se cuidar melhor e, principalmente, se você tem medo pelas outras pessoas, aí você está no caminho certo. Quando nós nos preocupamos com todos que estão no ambiente, a chance de erro ela diminui ao máximo. E não é quem é parente do marginal, não é parente do marginal, quem é da comunidade, não é da comunidade, eu tenho que cuidar de todas as pessoas. O agressor armado é quem nós estamos confrontando. Todas as outras pessoas são pessoas que nós devemos proteger, não de maneira ingênua. Não é? Em um cenário, você sempre deve se proteger, protegendo as outras pessoas. Você deve sempre tomar cuidado com a retenção do seu armamento, com a segurança do seu manuseio, com quem se aproxima de você. Mas isso não deve tirar a sua preocupação com as outras pessoas. Aí está a chance do sucesso. Quanto mais eu me preocupar com as pessoas à minha volta, melhor chance eu terei de não cometer erros. O inverso, se eu me deixar dominar pelo ódio, achar que ninguém lá presta, que está todo mundo contra mim, que eu estou sozinho e tenho que enfrentar o mundo, você vai errar. Você é meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã de arma, você vai errar se você deixar o ódio dominar. Aí entra o medo na sua fase negativa. O medo ele é positivo quando te dá compaixão, quando te dá cuidado, quando te dá atenção.
Mas o medo se torna muito perigoso quando te deixa com ódio. Aí as coisas estão muito perto de dar errado e provavelmente darão. Porque o ódio cega. O ódio cega com certeza absoluta, né? Seja o ódio lentamente te cegando, ou seja o ódio imediato que você sente no momento do confronto. Esqueça o ódio. Nosso trabalho é proteger. Nós nunca estaremos combatendo em território inimigo. Todo o chão que você pisa é um lugar que você tem que proteger. Todo lugar que você vai é um lugar em que pessoas têm que ser protegidas. E nossa obrigação é essa. É o nosso dever, é o nosso juramento, é o motivo da nossa vida, proteger essas pessoas. Se você escapar disso, desse dever pesado, complicado, difícil, com certeza absoluta, mas novamente uma honra e um privilégio, se você sair de perto desse dever, você vai errar. E nós não estamos aqui conversando para errar, nós estamos conversando para acertar. Então volto a dizer, o medo ele é positivo quando te dá compaixão, mas é a porta da cadeia quando te leva para o ódio. Então não tenha problemas com o medo, mas saiba usá-lo a seu favor. E a coragem? A coragem deve ser exercitada. A coragem é como o músculo, é como o fôlego. A coragem tem que ser exercitada. Você não vai ter coragem se você não exercitar. E você vai perder se você praticar mais a covardia do que a coragem. Mas vamos uma parte de cada vez. Primeiro a coragem. Lute. Não existe treinamento real de tiroteio. Airsoft, paintball, companhia, dá uma percepção do como é fácil você ser atingido, mas não te dá a percepção do que é um tiroteio de verdade. Não chega perto. Nem em sonho chega perto. Quando você percebe que as paredes do lado estão furadas e os projéteis estão arrancando pedaços de concreto do seu lado, a sua percepção do perigo vai ser imediata e eterna. Mas o que você precisa? De muita coragem. Vai precisar de muita coragem para continuar raciocinando e trabalhando. Muita coragem para continuar fazendo o que você vai ter que fazer. E muito raciocínio. Raciocínio sob pressão se treina lutando. Você precisa de muita coragem para pisar num tatame. Você precisa de muita coragem para pisar num ringue. E depois que você cai, você precisa de muita coragem para voltar, para se levantar e continuar treinando. Quando você se lesiona, você vai para tratamento, você precisa de muita, mas muita coragem para continuar treinando. Quem aceita esse desafio, quem aceita essa atividade, vai desenvolvendo sua coragem continuamente. Ah, se eu soubesse há mais tempo da importância disso. A partir do momento que comecei a trabalhar isso no GOI, com os meus pares, comigo mesmo, nunca mais tive problemas de vários tipos. E percebi muito antes dos problemas acontecerem quem era quem. Se você não treina com seus parceiros, se você não coloca seus subalternos no sentido positivo, né? Quem está sob suas ordens, isso nos dá um grave dever. Se você não treina as pessoas que estão sob suas ordens, sob sua responsabilidade, você está indo depois jogar xadrez sem saber que peça é qual. Se você não aperta no treinamento, você não vai saber quem é a sua torre, quem é o seu cavalo, quem é seu bispo, quem é a sua rainha, quem é seu rei. Você não vai saber o que aquelas peças farão no meio do combate. Resumindo, é isso. Mas um combate simulado, um combate sem armas mostra isso? Mostra. E também exercita você na sua coragem. Se você exercita a sua coragem, para quem volta a treinar depois de uma lesão, as coisas são mais simples no confronto. Para quem uma vez por semana vai lá, tem a coragem de pisar no tatame e com respeito e segurança e ordem fazer aquele treinamento, vai carregar aquela disciplina para sua vida. Coragem é algo que se exercita. E aí continua exercitando. A coragem moral é muito importante. Coragem de se posicionar pelo que você acredita, se posicionar pelo que você sabe que é certo. Isso é um exercício importante? Isso é um exercício fundamental. Coragem de não rir da piada maldosa, de não ser solidário com a maldade,
de não ser solidário com a perversidade. Você tem que exercitar essa coragem. Que é muito fácil seguir quem está errado. É muito fácil aplaudir os loucos. Mas isso só vai te destruir. Não siga esse caminho. Seja correto. Faça o melhor para a sua vida e para quem está à sua volta. Quem está à sua volta. A humanidade precisa disso. Precisa de coragem. Coragem sendo praticada. Quando ninguém está vendo. Quando ninguém imagina o que você vai fazer depois. Com as pessoas que nunca vão poder te ajudar em nada. Isso é coragem. O que você vai fazer por elas é coragem. Exercite a coragem e você vai ter de sobra quando precisar. Existe um medo muito recorrente com relação a tiroteios, que é de se omitir, de não agir quando necessário, de se acovardar. Isso também começa muito antes do tiroteio. Se você vê algo errado acontecendo que você não concorda e você se omite, essa covardia está começando a crescer. Se você se cala diante de um superior, sendo perverso, corrupto ou maligno, isso também está aumentando dentro de você. Você também faz parte daquilo, porque você se acovardou. Se você permite que pessoas ao seu lado sejam hostilizadas e prejudicadas nos seus postos de trabalho, por nada, sem se solidarizar, sem apoiar, sem lutar pelo que é correto, essa covardia também está aumentando dentro de você. Então, não se preocupe com o tiroteio, se preocupe com o seu dia a dia. Se preocupe quando as pessoas são maltratadas quando entram no plantão por aquele colega covarde que se sente poderoso maltratando pessoas que não podem se defender. Não se omita. Não se omita nessa e em tantas outras situações em que a coragem é necessária, em que você deve se posicionar sem confronto, mas com firmeza. Você vai ter os meios adequados para fazer isso. Você vai encontrar a estratégia certa para melhorar o seu ambiente de trabalho. Mas tenha essa intenção, tenha essa coragem constante, porque a sua vida vai ter um caminho de virtuosidade ou vai ser um caminho miserável. Escolha o caminho virtuoso. Escolha um caminho que você vai se sentir bem. E nessas pequenas práticas de coragem, pequenas, mas fundamentais práticas de coragem, a possibilidade de você falhar num tiroteio por medo vai diminuir drasticamente. Porque você vai estar praticando dia a dia aquilo que você deve, uma coragem correta, uma postura correta. Porque num tiroteio, nós não estamos disputando alguma coisa. No tiroteio policial, nós estamos salvando vidas. Se na minha coragem cotidiana eu estiver salvando vidas, apoiando pessoas corretas, ajudando que o melhor aconteça, eu não vou me furtar do meu direito no tiroteio, do meu dever, melhor dizendo. Não vou me furtar do meu dever no tiroteio se eu não me furto do meu dever como humano na prática cotidiana da vida. Novamente, não temos que viver para aquele momento culminante da vida, aquele momento. Não, nós temos que viver todos os dias com intensidade pelo que nós fazemos. É isso que vai nos fortalecer para quando aquele momento culminante chegar. Mas a nossa prática diária que vai construindo o nosso melhor ou o nosso pior. E é isso que vai fazer com que a nossa vida valha a pena. Novamente, o tiroteio na vida de um policial é o cumprimento do dever. Se eu cumpro o meu dever como ser humano todos os dias, da melhor maneira que eu puder, eu com certeza vou cumprir meu dever no momento ruim, quando a hora má chegar. E vou continuar lutando. E vou cumprir minha obrigação. Porque é meu hábito. Acreditem nisso. E depois do tiroteio? Como ficamos? O debriefing, o pós-operação, é uma prática que deveria ser mais constante nas nossas polícias, mas com sinceridade. Eu já vi debriefing ridículos. Eu já vi pós-operações com gente falando mais alto e mais rápido e saindo da sala, antes que alguém falasse as imensas besteiras que eles fizeram.
Pessoas vaidosas que não encontram seu lugar no trabalho porque parecem fora da realidade. Porque exige muita coragem, muita humildade e muita força de vontade poder encarar os resultados de uma operação, aprender com o que deu errado e achar um caminho para melhorar aquela condição. Nunca, nunca vai ser perfeito. Não existe tiroteio bonito. Já é o principal da história. Não existe tiroteio bonito. Todos os tiroteios são terríveis. E mostram sempre imensas deficiências. Aqueles que saem alardeando as mentiras, você conhece algumas pessoas, né? Não olhe em volta que eles vão perceber. Mas você conhece algumas pessoas que mentem muito sobre as operações. Isso é uma fuga mental que só leva ao declínio, só leva a uma loucura que não constrói nada. Tem que ter coragem também para encarar o que deu errado e buscar o aprendizado, buscar melhorar. E quando você busca treinar, você percebe que muita gente está tentando fazer isso, está buscando isso também. E tem muitas pessoas que aprenderam coisas interessantes para passar para você, que estão desenvolvendo novas técnicas. Algumas vão dar certo, outras não. Você vai aprender coisas novas, vai levar para o cenário. E o que der errado você vai depurando, vai limpando. Mas tem que ter essa coragem de encarar o que deu errado, encarar realmente o que você precisa melhorar, porque nós sempre temos que melhorar. Isso é uma prática constante, até porque nós mudamos ao longo da vida. Mas encare, faça melhor, construa capacidade, ajude as pessoas à sua volta a melhorarem também, a prosperarem, porque outra coisa terrível com relação aos confrontos, além dos que mentem, são os que negam a existência deles, né? Tem gente que vive como se não fosse acontecer confronto nenhum. Simplesmente não se preocupam, não pensam nisso, não querem nem falar sobre isso. Outra loucura. Se você está angustiado, se você está preocupado, se isso te consome, você está certo. Tem que ter coragem para se preocupar, tem que ter coragem para pensar sobre isso. Mas isso não pode ser contra você. Isso vai ser a seu favor se isso for uma força que te leve à melhora. Não é uma melhora individual, porque o serviço policial não é algo que se faz sozinho. Nós podemos ajudar as unidades que nós pertencemos a melhorar. E se der errado, ou se der muito certo, mas te mandarem para outro lugar, continua. Continua buscando a melhora, continua se esforçando. Olha, faz diferença. Faz muita diferença na vida isso. O errado é mentir ou negar, mentir sobre o que aconteceu e não trabalhar sobre isso, ou negar a existência do confronto e seguir como se fosse da conta de outra pessoa. Se preocupar e atuar para que isso melhore é coragem. E é algo que deve ser feito. E você vai encontrar pessoas que te auxiliem nisso. Tenha certeza absoluta disso. Então, depois do tiroteio, quando você encarar os resultados problemáticos, difíceis, saiba que é assim. É assim. E quando você tiver dificuldades para melhorar a sua unidade, enfrentar muita resistência dos mentirosos e dos que não pensam no confronto, uma resistência até agressiva às vezes, é assim também. Faz parte. O nosso trabalho é tão difícil que se não tiver ninguém contra o que você está fazendo, provavelmente você não está fazendo nada. Se você está sendo hostilizado no trabalho porque procura melhorar a condição da sua unidade e a sua condição individual como profissional, e você está sendo hostilizado por isso, você está cumprindo seu dever. Parabéns. Ninguém quer palmas. Nós queremos uma vida mais segura,
Nós queremos uma polícia melhor. Outra coisa muito importante, o raciocínio. Você está chateado porque não raciocinou no seu primeiro tiroteio, teve dificuldades? Bem-vindo ao time. No meu primeiro tiroteio eu devo muito a um investigador chamado Vagnão, que acho que não curte muitas redes sociais, mas fica a gratidão eterna para ele, né? Tá nativo ainda, acho que não quis se aposentar, já teria tempo. O Vagnão já tinha experiência operacional e quando entramos no primeiro tiroteio, numa incursão para prender um traficante que assassinou um usuário, e tem que ser preso, né? Por meio que isso se trata das relações desse submundo que eles constroem, mas se nós não atuarmos, o que vai ser do mundo? Então, numa operação para fazer essa prisão, o tiroteio começou do nada, uma madrugada. Foi meu primeiro tiroteio. E meu raciocínio começou a despertar quando esse meu amigo, esse meu irmão, Vagnão, olhou para mim que parecia estava eu estava travado. Tipo, o que eu faço? Eu nunca vou esquecer as palavras do Vagnão. É pra lá! E um palavrão sonoro, coisa que eu não posso fazer nas redes sociais. Meu primeiro comando tático sob fogo. Tá difícil? É assim. É assim. A surpresa é tão grande porque simplesmente não somos nós que começamos os confrontos. Talvez possamos ter que ter o primeiro disparo, mas ainda assim vai ser pela ação do agressor. Pelo perigo letal que ele causa na nossa direção. Mas geralmente não é o primeiro disparo nosso, e não porque você tem que esperar alguém, você não tem que esperar ninguém. Mas quem não se importa com a vida humana, na verdade quem é o lobo da história, que é o criminoso, não tem freio nenhum para disparar. Eles disparam as armas com uma facilidade absurda e com vontade. Nós temos que disparar com precisão? Sim. Tenho certeza absoluta que sim, com vontade de neutralizar a ameaça quando ele se apresenta contra nós, contra outras pessoas, porque senão não vão decidir o confronto. É difícil pensar nisso novamente. Eu falo, nós temos que ter uma vida muito intensa aqui e muito boa fora para conseguir relaxar dessa tensão toda. Mas confronto é brutal, mas é decisão. E se a pessoa se colocou na condição de poder matar outras pessoas indiscriminadamente, nós temos que neutralizar a ameaça. Raciocinar assim é diferente, mas é necessário. Né? E é um raciocínio que surge com uma determinação férrea. Por isso que não é brincadeira. Eu lembro muito daquele comando do Vagnão, no meio de uma comunidade, de madrugada, no meio da operação, pouco antes do sol nascer, quando ia começar a operação de fato. Palavras duras, brutas, mas é assim que o nosso raciocínio é nessas horas, quando ele funciona. Me indigna quem entra no stand com brincadeirinhas e falta de postura por isso. Porque se nós vamos disparar arma no trabalho, vai ser bruto, vai ser difícil. Esqueça a vantagem de número de oponentes. Nós nunca estamos com vantagem no número de oponentes. Esqueça armamento superior. Algumas vezes sim, mas não é a regra. Então nossa vontade tem que ser férrea, decidida, verdadeira. O dever se cumpre com energia, com empenho, com fé. Fé é necessária para cumprir o dever. Nós temos que saber que estamos conectados com Deus quando fazemos o que fazemos. Se você não tiver, esquece, você não vai conseguir lutar direito. Acho que eu mesmo entrei na polícia bem desligado da minha religiosidade.
Mas quando você luta de verdade contra inimigos poderosos, muito mal intencionados, quando você encontra os graves problemas e dificuldades que você vai ter pelo caminho e indivíduos decididos a te matar, você não fica de pé se você não tiver fé. Então, o raciocínio envolve muita coisa. O raciocínio de combate envolve sim fé, envolve sim acreditar no que você está fazendo para que você consiga prosseguir e estar firme com o seu dever. Não dá para entrar num confronto e sobreviver se não tiver muitas questões bem resolvidas na minha mente. Você pode ter a sorte de ter um parceiro mais antigo, como eu tive no meu primeiro confronto, que te dê uma bronca, te dê um direcionamento e você acorde e lute. Mas se não for o caso, ou por precaução, já desenvolva o seu comprometimento com o dever verdadeiro. Já desenvolva a sua compaixão pelas outras pessoas. Já desenvolva o seu empenho em melhorar a cada momento. Você vai precisar de tudo isso quando o demônio brotar do chão. Se você fizer tudo direito, eu tenho certeza absoluta, você vai sobreviver. Mas não dá para ser bobo nesse negócio. Então o empenho tem que ser real. Por isso que o trabalho se motivou. Vendo tantas pessoas falarem de tiro em combate como se fosse algo fácil. Não tem nada fácil nessa história. Mas com o empenho correto, com o foco correto, nós vamos prevalecer e sobreviver. Força na luta, meus irmãos e irmãs. Vai dar tudo certo. Você gostou desse conteúdo? Você acha que vai poder te ajudar, ajudar os parceiros? Compartilha. Compartilhe com nossos irmãos e irmãs de guerra. Compartilhe com quem está vindo para a luta, quem está assumindo esse dever. Vamos construir uma polícia melhor. Nossa carreira e nossas vidas vão agradecer por isso.